Fala pessoal, muito bom dia! Estamos no ar para mais um vídeo e desta vez para um abre o jogo para Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, partidaça de hoje à noite por volta das 21h30 na Crypto Arena. É prime time, meu amigo, lá nos Estados Unidos e também aqui no Lakers da Zoeira. Você que não é assinante do nosso clube de membros não vai assistir esse jogo, mas você quer assistir? Assina o nosso clube de membros na modalidade MVP, que você encontra aí na descrição do vídeo, o link. É só clicar, se tornar MVP e a poucas horas do jogo você entra na aba post do canal e lá você clica, preenche um formulário e depois vai para a nossa sala de estar maravilhosa, curtir os melhores momentos, né, na íntegra de Lakers e Denver Nuggets, com narração e comentários em português e detalhe, né, com placar que não dá spoiler. É, companheiro, antigamente era assim, hoje não é mais, né? E ninguém tem o placar que nós temos, né, tá? Tem esse detalhe. E tropa, hoje um jogo extremamente difícil, complicado, né? Não será um jogo fácil. A gente, obviamente, está animado aí com as últimas partidas, com as últimas atuações do Lakers e, claro, né, a gente começa a ter aí a esperança de que esse time realmente pega no breu, ou melhor, pegou no breu, e tudo vai caminhar do jeito que a gente sempre quis durante a temporada, apesar do elenco débil que a gente tem e que vai encerrar a temporada com ele, e não tem muito o que se fazer. Temos o relatório médico para o jogo de hoje e tá aí na tela. Jackson Reis, mais uma vez provável, e Max Kleber tá fora, com problemas no lombo, né? O Jackson problema nas costinhas e Max Kleber no lombo. Reis, né, fez o exame médico ontem e parece que, ou fez um exame de imagem, hoje é sábado, na quinta-feira, estranhamente, eu não sei porque não tivemos o resultado, e ontem parece que o resultado foi favorável e Jackson Reis tem a possibilidade de estar retornando ao time no jogo de hoje contra os Nuggets, jogo importante e jogo onde tem Nicole Jokic e também Rufus, o lenhador, o Valanciunas, e a gente precisa que pelo menos o Jackson Reis, já que o Max Kleber já está out, esteja pronto para ajudar o Ayton. Inclusive, pessoal, a gente pode chamar muita atenção em relação às atuações do Ayton nos últimos jogos. Ayton deu uma melhorada substancial nas últimas 3 partidas e traz uma nova perspectiva para a gente. A gente lembra que o Ayton começou a temporada de uma forma que era o que a gente queria e talvez surpreendente para muitos que viam o Ayton encostado lá no Blazers com a tradicional preguicinha, né? E quando a temporada iniciou, os 10, vamos lá, vamos chutar alto, os 10, 15 primeiros jogos foram extremamente promissores, né? Víamos um Ayton interessado, disposto. Depois disso, vieram algumas contusões, principalmente problema de joelho, e o Ayton passou a ser um jogador bem encostado, bem lento nas ações e muito pouco interessado nos jogos. E com isso, desabou, né, toda aquela esperança que a gente tinha de que, apesar da gente ter desfeito a troca com o Marco Williams, ter conseguido um cara que foi 0-1 de draft e que trazia uma esperança, até pelo fato de ter um contrato de salário baixo, pagou para sair do Portland Trail Blazers para ir para o Lakers, tinha, né, a possibilidade de jogar com o Luka, com o Reeves, com o LeBron, que com certeza seria uma evidente possibilidade de alimentá-lo ali dentro do garrafão para que ele se destacasse
principalmente ofensivamente, e é claro, a gente precisa dele não só ofensiva, mas também defensivamente, e vamos lá, das 15 primeiras partidas, o Ayton desabou nessa mordorrência e a gente ficou extremamente preocupado. Eis que, nos últimos 3 jogos, ele começou a, digamos, melhorar o seu ritmo, né? E isso daí era extremamente necessário, principalmente porque a ausência de LeBron fez com que a equipe se encaixasse e a gente, apesar de talvez haver uma predileção pelo Jackson Hayes, que se encaixa, entre aspas, melhor com o Luka na questão ali dentro do garrafão, com os pick and rolls e com a agressividade que o Jackson Hayes tem, o Jackson Hayes não é capaz de criar o seu próprio arremesso, coisa que o Ayton consegue fazer. Não é, obviamente, não vai chegar perto de um Taus, né, ofensivamente, não vai chegar perto jamais de um Nikola Jokic, de um Giannis, mas é um jogador que tem 2,13, fisicamente ele é forte, ele é leve e ele tem condições, como eu disse, de criar o seu próprio arremesso, que foi uma coisa que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Timberwolves, onde o nosso ataque começou muito mal, errando tudo, mas quem segurou muita coisa naquele primeiro quarto, por exemplo, foi ele. Pontuando, defendendo, pegando rebote ofensivo, né? E palavras dele, senti que recuperei minha energia, o meu foco, né? Depois do jogo de quinta-feira contra o Chicago. E finalmente consegui acompanhar o ritmo do time. É basicamente isso que eu consegui fazer, né? E aproveitei as vantagens ofensivas dentro do garrafão nesses últimos jogos e forcei muitas jogadas ali para poder receber os pick and rolls do Luka, do Reeves e agora com o retorno do LeBron, né? E esse retorno do Ayton, essa recuperação de ritmo do Ayton é extremamente importante porque ele impacta estatisticamente o time. Percebe-se que essa presença dele física dentro do garrafão, ofensivamente e também defensivamente, facilita demais o trabalho também do Marcus, também do LaRavia. Porque muitas das vezes os caras se preocupam com ele e abrem espaços. E muitas das vezes os caras ficam fazendo ali um bloqueio ou tentam segurar ele para ele não se movimentar em busca do rebote, e aí abre a possibilidade do Marcus pegar o rebote, do LaRavia pegar o rebote, que é o que a gente viu muito durante o jogo, por exemplo, contra o Chicago. Então, essa disposição, essa nova disposição do Ayton nos últimos 3 jogos, esse foco dele, como ele mesmo disse, é importantíssimo. Ele terminou, por exemplo, o jogo contra o Chicago com 23 pontos, 10 rebotes, alcançando a sua 12ª partida com médias de 20 pontos e 10 rebotes, pelo menos, né? E mais da metade dos rebotes foram ofensivos, que é algo que a gente estava batendo nessa tecla, que a gente sempre reclamava da bola passar perto dele e ele não esticar o braço. Algo estranho, não dá para entender, mas graças a Deus ele está buscando os rebotes, ele está atacando a cesta com mais intensidade, e essa intensidade faz com que o seu jogo ele apareça, né? E o próprio Ayton disse, se algo não está funcionando, eu precisava consertar, né? E acho que consegui alcançar, né, os motivos, né, que me deixaram, né, um pouco fora do ritmo que a equipe estava apresentando, né? E com isso, essa melhora da consistência do jogo do Ayton, né, traz uma melhora muito grande, porque facilita a movimentação do time dentro de quadra, né? JJ
né, palavras dele, abrindo aspas, sabemos que DA, né, DeAndre Ayton é capaz, o Reeves mesmo disse isso recentemente, que ele pode ser o fator X, né, o fator principal para essa mudança da dinâmica do time nos últimos jogos, né? E é muito bom ver ele de novo em alto nível e o que acaba elevando todo o nosso potencial ofensivo e defensivo, né? E detalhe, né? Presta atenção nessas estatísticas, pessoal. O Ayton, quando ele está bem, né? A equipe tem um recorde de 27 vitórias e 8 derrotas quando ele pega pelo menos 8 rebotes no jogo. E de 24 vitórias e 9 derrotas quando ele tenta pelo menos 8 arremessos na partida. E quando Ayton tem pelo menos 8 rebotes e 8 tentativas de arremesso no mesmo jogo, o Lakers, olha só, tem 22 vitórias e 6 derrotas como recorde. Então, realmente, ele é um fator preponderante para esse time. Preponderante, né? E até em relação a comentários de alguns insiders e entendidos no assunto, por mais atlético, né, que a gente considere o Jackson Hayes, né, e essa simbiose que ele tem muito grande com o Luka, o Ayton tem a possibilidade e o tamanho para neutralizar os pivôs dos times adversários, como ele fez com o Gobert, né? E acabou até o Lakers levando vantagem durante essa temporada regular com as 3 vitórias, né, nos 3 jogos que Lakers e Timberwolves disputaram na temporada, né? E um outro detalhe, né, quando ele está nesse nível, né, de intensidade, de disposição, a fim de jogo, né, ele faz a infiltração, ele faz os bloqueios rápidos, ele vai ali rapidinho, né, dá uma bloqueada rápida e já avança, porque ele sabe que a possibilidade do Luka, ou do Reeves, ou do próprio LeBron acharem ele no pick and roll dentro do garrafão é muito grande, né? Então, o bloqueio é rápido para poder fazer o deslocamento rápido, abrir espaço, e não é só isso. É nítido, e às vezes eu na transmissão procuro chamar a atenção, ele consegue fazer alguns bloqueios abrindo o corredor para a infiltração dos 3 tenores, né, Luka, Reeves e LeBron, e os caras passam na tranquilidade, e ele que é um cara grande dentro ali do garrafão, fazendo esse bloqueio, facilita a infiltração. E isso acontece nitidamente, mas só acontece quando ele está o quê? Quando ele está afim, que é o que está acontecendo nas últimas partidas, né? Então, hoje, por exemplo, é um jogo onde a gente sabe muito bem que é uma partida que é difícil você, por exemplo, evitar um triple-double do Jokic. Mas temos todas as possibilidades de segurar o Murray, segurar o Gordon, ter um jogo adequado para poder a gente minimamente trabalhar nessa defesa de zona e muitas das vezes individual que a gente faz e altera dinamicamente durante o jogo e poder conseguir uma vitória que vai ser muito importante. O Denver, que vem de jogos muito difíceis nesta semana, talvez seja um time que não esteja tão fisicamente descansado como a gente vai estar, porque enfrentamos, por exemplo, um Chicago Bulls, que apesar da correria e tal, mas foi um jogo que a gente ganhou como quis, apesar do Chicago ter acertado muita bola, e o Denver vem de partidas dificílimas, e talvez hoje a gente tente, né, fisicamente estar melhor do que o Denver. Não vou dizer que isso aconteça, mas é uma possibilidade. Claro, de novo, gente, a gente sabe que o motor de arranque desse time
é Luka, é Reeves e com esse retorno do LeBron, o LeBron. Mas o Ayton vai ser um fator determinante para que essa equipe tenha sucesso, não só no jogo de hoje, mas, por exemplo, nos jogos de segunda e quarta-feira contra o Houston Rockets, porque a gente sabe que tem lá um Alperen Sengun da vida, né? Tem lá um Durant que também tem um aproveitamento não só de mid-range, de fadeaways, mas de infiltração dentro do garrafão. E esse Ayton, diferenciado dos últimos 3 jogos, é muito importante e é uma das principais razões também da evolução do time, ofensivamente e defensivamente. É isso, hein? Vambora, gente. Vambora. Hoje tem Lakers, tem Denver. Eu sei que tem Campeonato Brasileiro. Larga essa merda pra lá, porque hoje é dia de jogaço, né? Vamos pra audiência, vamos arrebentar a boca da balofa por aqui. Lembrando de novo, você que não é assinante MVP, não vai assistir o jogo. Esse jogo não tem transmissão em TV aberta. Esse jogo não tem transmissão na Prime. Então, vem para cá, fecha com a gente e qualquer coisa, QR Code está aí na tela, faz um Pix de 5 prata, né? Ou nessa chave Pix aqui, ó, a chave Pix passando aqui embaixo, você faz o 5 prata nessa chave Pix, lakersazoeira@gmail.com, que é a mesma do QR Code, e manda o comprovante do Pix no e-mail da chave, lakersarrumeira@gmail.com, e você recebe o acesso à transmissão, que é privada, e você vai curtir, vai gostar muito, e é claro, é jogaço, vale muito a pena. Pessoal, tivemos resultadinhos ontem, e obviamente tivemos resultado que não foi muito bom pra gente, infelizmente, né? Mas é assim, né? A gente tá na briga, a gente tá na disputa. Vamos lá. O Detroit venceu o Grizzlies 126-110, o Knicks venceu o Pacers 101-92. O Toronto, né? Por isso que eu falo, o Toronto é muito estranho, né? Agora foi vencer o Suns 122-115. Cavaliers, né, detonou o Mavericks 138-105. Flag aí, o recruta fez 25 pontos, hein? O Rockets venceu esse bom time do Pelicans, com esse retorno do DeJounte Murray, que tá jogando pra cacete. Zion chega, se não me engano, a 51 partidas na temporada. Com isso, tem um gatilho salarial para ele, garantido para a próxima temporada. Então, o Zion também está pensando na grana. E o Rockets venceu aí na Bacia das Almas o Pelicans 107-105. O Timberwolves derrotou os Warriors 127-117. O Warriors cada vez mais se distanciando do Clippers. E o nosso Guilherme teve mais uma boa atuação, apesar do perímetro dele não ter sido tão eficiente, 30%, mas Guilherme pontuou, deu 8 assistências. Foi o Guilherme das últimas partidas, mas infelizmente as ausências, os desfalques desse time dos Warriors não permitiu passar pelo Timberwolves e a queda está completamente livre, meu amigo, sem paraquedas, sem nada. O Trail Blazers venceu o Jazz, que era óbvio, 124-114, e o Clippers venceu o Chicago Bulls, que nós vencemos na noite anterior, né? Ou seja, o Chicago deu uma passadinha em LA e tomou 2 pancadinhas e voltou. Josh Giddey, tá aí, ó, triple-double, 20 pontos, 11 rebotes, 10 assistências. Kawhi, 28 pontos, 119-108. Com isso, hoje eu não vou fazer pintura dos playoffs, porque o Lakers não jogou, né? Mas vamos colocar aqui na tela as duas conferências. Oklahoma, San Antonio e Houston são os 3 primeiros colocados. E já com esse PS, todos os 6 primeiros já estão com PS, ou seja, já estão classificados para os playoffs ou minimamente para os play-ins, né? Então, esse aí já não estão fora, não consegue mais ficar fora dos play-ins, né? E já estão classificados. Obviamente, com a vitória do Houston, o Houston passa a 41 vitórias e 25 derrotas. Ah, Alex, mas é a mesma classificação do Lakers. Sim,
só que no confronto direto o Houston está levando vantagem e o Lakers pode reverter isso na próxima semana, né, segunda e quarta, nos enfrentamentos contra o Houston. Detalhe, o jogo é lá no Texas, né? Então são 2 partidas lá no Texas. E o Denver, como eu disse, confronto direto, precisamos vencer hoje de qualquer maneira. É o 5º colocado, Minnesota o 6º. Com a derrota do Suns, o Suns permanece em 7º, mas já fica a uma boa distância, são 3 jogos de diferença, por exemplo, pensando no Lakers, são 3 derrotas de diferença para o Lakers e 2 vitórias também de diferença, né? Ainda tem uma vantagem muito grande para cima do Clippers, mas o Clippers já está em 8º, abre já 2 derrotas de diferença para o Golden State, que está com 34 contra 32 do Clippers, e o Golden State já começa a estar na alça de mira do Blazers, que está apenas a 1 derrota de diferença do Golden State, que pode cair até para a 10ª posição. Alex, no play-in, o 9º e o 10º é a mesma coisa? Sim, só que qual é a vantagem no play-in? Se você for jogar, se você for o 9º, você joga em casa. Se você for o 10º, obviamente, você joga fora de casa. Você já vai ter que fazer 2 partidas no play-in para se classificar em 8º e você ainda, se ficar em 10º, você vai fazer essa primeira partida fora de casa. Então, essa briga no momento entre Blazers e Golden State já passa a ser pelo mando de quadra no primeiro jogo do play-in. E aí, no caso, neste momento, o Golden State joga na Chase Arena, né? Mas, se o Blazers passar, o Golden State vai ter que jogar fora de casa contra o Blazers e lá no Moda Center, e lá o bicho pega também, né? Obviamente, pensando em Grizzlies, Mavericks, Pelicans e os demais, a gente vê que esses caras quase impossível de chegar aí no Blazers ou no próprio Golden State. Então, a classificação entre os 10 primeiros colocados aí, não a classificação literalmente, mas esses 10 primeiros colocados não devem mudar, né? E já com a bolinha, o Kings eliminado, né? Pelo número de jogos. Do lado do leste, você vê que ainda um equilíbrio grande. O Detroit liderando, o Boston é o 2º, o Knicks o 3º, o Cavaliers o 4º. O Magic andou oscilando agora, está na 5ª posição, o Heat o 6º. O Toronto, mesmo vencendo, ainda está em 7º. Hawks o 8º. O 76ers o 9º e o Hornets em 10º. E a gente nota que os 10 primeiros colocados da Conferência Leste estão com campanha positiva. E já no Leste, você já vê que tem 3 times que não alcançam mais nada, estão já eliminados, e o Heat e o Bulls já caminhando para isso, né? E a gente vê que, no caso da Conferência Oeste, até o 8º colocado tem a campanha positiva. Já o 9º já é negativa, que é o Golden State, e o Blazers também. Pessoal, estamos encerrando aqui o nosso vídeo, esse bate-papo, e voltamos às 21h30 com Lakers e Denver Nuggets ao vivo por aqui, e conto com a presença de todos, porque vai ser jogaço, e tomara que o Ayton esteja bem. Valeu, turma. Aquele abraço, até mais tarde e fui. Tchau, tchau.